Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua com macroeconomia, chegando à aula 2. Vamos compreender melhor como é que os nossos agentes econômicos interagem. Antes de começar a dar aula, eu esqueci de fazer isso na aula passada, mas vale a recomendação. Que livro, por onde eu vou estudar? Cada vez que tiver um assunto interessante, aí eu digo a vocês, procura nesse livro aqui, procura nesse outro livro aqui. Para essa parte de fluxo circular da riqueza, eu indico especificamente o livro de Teoria de Introdução à Economia do Krugman, do Paul Krugman. Tem um capítulo que fala sobre fluxo circular da riqueza, extremamente interessante. E aí fica aí de recomendação. Outra coisa, periodicamente eu estou postando material no site, então cada vez mais frequente você pode pegar também alguns resumos em PDF. Onde é que você pega, qual é o site? Vamos anotar aqui. O site, deixa eu só colocar aqui uma paginazinha antes. O site é o... Vamos lá. www.amandaires.com.br. Você vai entrar lá em EVP, faz o seu cadastro, entra lá no curso EVP, acho que é EVP Introdução, que deve estar lá para vocês, e baixa material grátis de resumão, para ajudar você a seguir o caminho das pedras. Então, fica aí o site grátis. Os alunos do Eu Vou Passar podem se cadastrar, não tem nenhum problema. O que a gente estava falando sobre macroeconomia? Na aula passada, a gente viu que existem 4 agentes, reforçando: famílias, empresas, governo e resto do mundo. A gente tem que saber que esses agentes, eles o tempo todo interagem. E o local onde há interação entre esses agentes se chama mercado. Então, o mercado é o espaço físico ou não, onde há interação entre os agentes econômicos em uma economia. E aí existirão vários tipos de mercado que podem ser, e aliás, são extremamente segmentados. Então, para que você compreenda, a gente vai pegar os agentes da aula passada e vai colocar para que eles interajam no mercado. E esse tipo de interação é visto em um fluxo, chamado de fluxo circular da riqueza. O fluxo circular da riqueza é a sua forma expandida, que está disponível na Introdução à Economia do Krugman, é o que a gente vê agora. Vamos analisar junto. Imaginem o seguinte, vai ficar fácil. Quem viu a aula de microeconomia vê que isso aqui é uma repetição, mas é necessária para poder expandir. Eu tenho, nesse fluxo mais simples, 2 agentes: famílias e empresas. Vamos para a lousa riscar para ficar craque. Então, eu tenho aqui as famílias, um agente econômico, eu tenho as empresas. Esses 2 agentes, e aí vejam que esse fluxo aqui ele é extremamente simples, ele não considera governos nem resto do mundo. Esses 2 agentes interagem em 2 mercados. Um primeiro mercado, chamado de mercado de bens e serviços, e um segundo mercado, chamado de mercado de fatores de produção. Então, eu tenho 2 agentes interagindo em 2 mercados: mercado de bens e serviços e mercado de fatores de produção. O que é que eu vendo no mercado de bens e serviços? O nome já diz, você vende bens ou você vende serviços. E o que é que eu vendo no mercado de fatores? Como o nome já diz, você vende os fatores de produção. E aí, que fatores de produção são esses? São instrumentos utilizados para poder produzir os bens e serviços. E aí, na economia, eu tenho 3 tipos de fatores de produção: terra, capital e trabalho. Vamos colocar na lousa. Aqui, nesse mercado de fatores de produção, são vendidos 3 fatores. Quais são eles? Terra, capital. Capital, normalmente, você vai ver sendo mencionado como K, e trabalho. Trabalho, que você vai ver sendo mencionado como L.
Então, terra, capital e trabalho são vendidos, desculpa, no mercado de trabalho e bens e serviços são vendidos no mercado de bens e serviços. E aí, como é que esse fluxo funciona? Veja, tem o que as famílias compram bens e serviços das empresas. Vamos ver lá. Eu tenho aqui que as famílias compram bens e serviços das empresas. Ou seja, eu tenho, vou só colocar aqui maiorzinho, eu tenho o fluxo que sai do mercado de bens e serviços, está saindo do mercado de bens e serviços e está entrando nas famílias. Ou seja, sai mercado dos bens e serviços, sai produto, aliás, do mercado de bens e serviços, esse produto entrará nas famílias. E de onde é que vêm esses bens e serviços? Vamos lá na lousa. Esses bens e serviços vêm das empresas. Então, as empresas vendem produtos no mercado de bens e serviços. Esses produtos serão adquiridos pelas empresas, pelas famílias. Então, essa é a primeira parte do fluxo. Esse fluxo que está no vermelho mais forte, ele mostra como é que os bens eles giram na economia. As empresas botam no mercado de bens e serviços, as famílias consomem esses bens. E aí, para consumir esses bens, o que é que eu preciso? Eu preciso vender meu trabalho. Mas eu não vou vender o meu trabalho no mesmo mercado onde eu compro meu bem e serviço. Por exemplo, você não sai para jantar fora com a sua esposa ou com o seu marido e você, ao final do jantar, você não vai lavar os pratos. Ou seja, você vai no mercado, chamado de mercado de bens e serviços, consome os bens ou o serviço, mas você não vende o seu trabalho lá, você não deixa o seu trabalho necessariamente lá. Você vai deixar o seu trabalho em outra empresa para poder consumir bens e serviços. O que aí acontece? Vamos na lousa. Para que as famílias possam consumir esses bens e serviços, elas vendem os seus fatores para as empresas. Ou seja, as famílias vendem terra, capital e trabalho para as empresas, a fim de conseguir recursos para consumir os bens e serviços. Esses fatores, por sua vez, terra, capital e trabalho, são utilizados pelas empresas para que elas possam produzir bens e serviços que serão consumidos pelas empresas, que serão consumidos pelas famílias, que para conseguir comprar esses bens e serviços vão vender fatores nas empresas. Então, vejam que eu tenho um primeiro fluxo na economia, um fluxo circular, e esse fluxo circular tem uma característica bastante interessante. Em nenhum momento eu falei de dinheiro. Por isso, esse fluxo circular que está em vermelho é chamado de fluxo real. É o fluxo real da economia. É quando eu só mexo com bens e serviços ou fatores. Eu não estou falando de dinheiro. Então, vamos lá na lousa. Nesse caso aqui, eu tenho os fluxos monetários. Eles, os fluxos reais. Mas, veja, toda vez que eu vou ao supermercado, toda vez que eu faço isso, quando eu trago os bens, eu tenho que deixar alguma coisa lá. Essa alguma coisa que eu deixo lá é dinheiro. Então, cada vez que eu tenho um fluxo real, eu tenho um fluxo de dinheiro que vai em sentido inverso. Vamos ver na lousa. Imagina o seguinte, eu tenho as famílias comprando bens e serviços, então está entrando bens e serviços para as famílias. Nesse caso, as famílias mandam dinheiro para o mercado de bens e serviços para poder pagar pelos bens que foram adquiridos. Então, para poder consumir os bens, elas precisam pagar. Esse dinheiro sai do mercado de bens e serviços e vai para as empresas. Vamos na lousa. Então, há um fluxo que sai do mercado de bens e serviços e entra nas empresas, um fluxo de dinheiro. Esse dinheiro vai ser utilizado pelas empresas para poder pagar as famílias
que, por sua vez, vão utilizar para comprar bens e serviços. Então, veja que eu tenho um fluxo maior, eu tenho dois fluxos. Um fluxo no sentido horário, outro fluxo no sentido anti-horário. Eu tenho dois fluxos que seguem em sentidos contrários. Eles são os fluxos reais e os fluxos monetários. No fluxo monetário, eu não vou falar nenhuma vez em bem e serviço. Eu vou falar exclusivamente de dinheiro. No fluxo real, eu não vou falar de dinheiro, eu vou falar exclusivamente de bens e serviços. Esse é o fluxo que existe na economia. Um fluxo real e um fluxo monetário. É assim que a economia funciona. O que eu quero que você observe? O que eu quero que você analise? Que para cada fluxo real, há um fluxo monetário invertido. E isso acontece porque os fluxos terão sentidos contrários. Esse, como eu disse a você, é o fluxo mais simples que existe na economia. Então, imagine uma economia onde não tem governo, imagine uma economia onde não tem resto do mundo. Economia bastante simplificada. Mas a gente sabe que não é assim. Que, embora eu possa ter um país ou uma região que não se comunica com o resto, vários países, durante muito tempo, como faziam o regime socialista, não se comunicavam com o resto do mundo. Alguns poucos países hoje também fazem isso, mas eles têm governo. Então, para tornar esse fluxo circular da riqueza uma coisa mais real, é preciso, pelo menos, adicionar o agente governo. E aí, vamos ver como é que fica. Vamos para a lousa. Eu deixo de ter um fluxo circular da riqueza apenas e passo a ter um fluxo circular da riqueza expandido. O que é que está acontecendo? Vamos ver. Imagine que agora eu tenha governo. Vamos para a lousa trabalhar isso aqui melhor. Eu tenho aqui família, você já sabe, aqui firmas ou empresas, e esses agentes estão se comunicando no mercado de fatores, a gente já viu, e no mercado de bens e serviços. A gente já compreendeu isso aqui também. O que é que está acontecendo agora? Está surgindo um outro agente na economia. Esse agente se chama governo. E aí, qual é a função do governo? Nesse caso do fluxo circular da riqueza, a gente vai ver depois com mais clareza qual é a função do governo. Ele tem duas funções. Primeira função, tirar do rico e dar ao pobre. Vamos ver como é que ele faz isso? Ele está aqui, tirando do rico e transferindo para o pobre. Então, veja que ele só se comunica com as famílias e ele também está comprando bem e serviço. O governo compra, assim como as famílias, o governo também compra. E aí, uma coisa importante que eu quero que você observe. Nesse caso todo aqui, a gente vai falar muito mais em termos monetários. Então, a função do governo é tirar dos ricos, transferir para os pobres e fazer compras de bens e serviços. O governo também consome bem, o governo também consome serviço. Essa é a função do governo. Que fique ainda mais claro. Se você observar, as famílias estão gastando no mercado de bens e serviços. Esse dinheiro está entrando para as firmas, que está remunerando as famílias no mercado de fatores, que está entrando dinheiro para as famílias. A única diferença aqui, e aí veja que é importante, vamos marcar na lousa, é que também há um fluxo de pagamentos das famílias para o mercado de bens e serviços. O que é isso? As empresas, aliás, também gastam? Sim, as empresas também gastam. Por exemplo, quando a empresa compra um ar-condicionado, um computador, ele também está gastando, ele também está comprando. E aí, quando ele está comprando, ele está participando do mercado de bens e serviços. E aí, esse é o primeiro fluxo, veja que é um fluxo que não é mais fundamentalmente circular. Eu tenho esse fluxo agora, que é um fluxo circular expandido. Eu tenho 3 agentes atuando em 2 mercados. E aí você me pergunta, é fácil achar um país
que eu tenho somente governo, família e firma e não tenho o resto do mundo? Não. A maior parte, a maioria esmagadora dos países se comunica com o resto do mundo. E aí, como é que isso funciona? Vamos ver? Imagine que agora eu vá inserir o resto do mundo na análise. Vamos para a lousa. O que é que eu tenho agora? Eu tenho governo, família, firmas e resto do mundo. Agora eu tenho 4 agentes da minha economia. Eu tenho um agente governo, um agente família, um agente firma e o agente resto do mundo. Lembra lá, o que é o resto do mundo? São as famílias, os governos e as empresas que não estão no meu país, estão em outros países. E aí, como é que o resto do mundo se comunica com o nosso país? Ele vai se comunicar através de exportações e através de importações. Então, veja, vamos na lousa. Um país pode exportar para a minha economia, ele está aqui mandando bens, e ele pode importar na minha economia, ele está recebendo bens. Então, qual é a função fundamental do resto do mundo? É exportar e importar. E aí você pode me perguntar uma coisa, o resto do mundo não se comunica com o mercado de fatores? Não. Nessa economia mais simplificada, o resto do mundo não pode utilizar o nosso capital, não pode utilizar o nosso trabalho, nem pode utilizar as nossas terras. Assim como você já viu, o governo também não faz nenhuma comunicação com o mercado de fatores. E aí o que é importante, vamos para a lousa, é que o mercado de fatores é ocupado apenas e eminentemente pelas famílias e pelas empresas. Então, eu tenho o mercado de bens e serviços, onde a atuação dos 4 agentes, veja, que as famílias, vamos analisar aqui, as famílias estão indo para o mercado de bens e serviços, o governo está indo para o mercado de bens e serviços, as firmas também estão indo para o mercado de bens e serviços e o resto do mundo também está indo para o mercado de bens e serviços. Então, está todo mundo no mercado de bens e serviços e apenas famílias e firmas no mercado de fatores. Essa é uma característica extremamente interessante. Nesse caso, nem resto do mundo, nem governo trabalha como empregador. E ainda uma característica importante, o governo não tributa as firmas. O governo só se comunica com as famílias. Essa é a definição mais importante. E aí, vejam, eu tenho agora uma coisa muito mais complexa, um fluxo circular, o fluxo que não é mais nem de longe circular, um fluxo que é bastante expandido. Mas você acha que as famílias, que esses agentes só se encontram nesses 2 mercados? Se você acha que sim, você está errado. A resposta é não. Existe mais um mercado importantíssimo na economia onde os agentes interagem. Esse mercado, além de ser importante, ele é bastante instável e tem um nome, vamos ver na lousa. Esse mercado se chama mercado financeiro. Vamos buscar ele aqui no fluxo, vamos ver. Eu tenho agora 3 mercados. Mercado de bens e serviços, está aqui. Mercado de fatores, está aqui. E eu tenho agora o mercado financeiro, que também está aqui. Além disso, eu continuo tendo governo, família, firma e resto do mundo. Eu tenho agora 4 agentes interagindo em 3 mercados. Que mercado financeiro é esse? É o mercado do dinheiro. Nesse mercado financeiro, só há relação de dinheiro. Só entra e sai dele dinheiro. No mercado de bens e serviços, não. Há uma relação física entre os agentes. No mercado financeiro, não. Só há dinheiro. E aí, a característica importante desse mercado financeiro ou desse mercado de ativo financeiro é que ele é segmentado de acordo com o agente. Vamos ver isso na lousa. Veja só. Esse mercado atende
E especificamente aos 4 públicos, separadamente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Imagine o seguinte. Eu tenho o mercado de ativos financeiros. E ele vai ser dividido, ou ele vai ser segmentado em 2. Que mercados serão esses? Primeiro mercado, chamado de mercado de crédito. O mercado de crédito, ele vai atender as famílias. Primeira característica. Eu tenho dentro do mercado de ativos financeiros o mercado de capitais, que vai atender as empresas. Então, o mercado de capitais, de novo, atende as empresas. Eu tenho o mercado monetário, que atende ao governo. Então, aqui, mercado monetário, atende diretamente o governo. E o mercado cambial, esse mercado cambial que atende o resto do mundo. Então, mercado de crédito, mercado de capitais, monetário e mercado cambial são os 4 segmentos do mercado de ativos financeiros. Aí você me pergunta, o mercado de bens e serviços é segmentado? Sim, vamos voltar lá. O mercado de bens e serviços é segmentado e é ponto de estudo para microeconomia. O mercado de bens e serviços é segmentado em monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, concorrência monopolística. A diferença entre eles não é em relação ao consumidor, é em relação ao número de empresas. Dependendo da quantidade de empresas que eu tenho, eu posso segmentar diferentemente o mercado de bens e serviços, mas isso para a gente agora não é tão importante. E quem quiser compreender melhor, pode ver as aulas de micro, tem lá uma especificação sobre esse tipo de mercado. E aí, vejam só. Veja que agora o fluxo circular ficou muito, exponencialmente mais complexo. Não mais difícil, mas mais complexo. O que está acontecendo aqui? A gente viu que todos os agentes atuam no mercado de bens e serviços, apenas 2 agentes atuam no mercado de fatores. Quando eu coloco mais o mercado, quem é que está agindo nele? Quem é que está atuando nele? Vamos para a lousa. Eu vou ter o seguinte, que o governo atua no mercado financeiro tomando empréstimo para poder saldar as suas dívidas. E aí, se você acompanhou as questões da dívida da zona do euro, tem muita complicação porque os governos tiraram muito dinheiro dos bancos, entraram em crise de pagamentos e aí agora os bancos ficaram mais vulneráveis porque não sabem se os governos vão quitar as dívidas. É porque esse fluxo ali de retirada de dinheiro do governo para os bancos pode ser que tenha gerado prejuízo para esses bancos. Além disso, que eu preciso compreender, vamos lá para a lousa, que as famílias também se comunicam com o mercado de ativos financeiros porque nós depositamos as nossas poupanças privadas. Umas maiores, outras menores, mas todo mundo deposita lá o seu dinheiro. No caso das empresas, o que é que acontece nesse caso? As empresas vão tirar dinheiro do mercado financeiro para fazer os seus investimentos. Teve a união do Carrefour com Pão de Açúcar, coisa que eu não lembro. E aí eles iam tirar dinheiro do BNDES para poder fazer a fusão das firmas. E aí, nesse caso, sai dinheiro do mercado financeiro, entra dinheiro nas firmas. Por fim, o resto do mundo, que pode tirar dinheiro ou emitir ou direcionar dinheiro. Vamos ver. No caso, o resto do mundo, eles tomam empréstimo, eles concedem empréstimos. Então, qual é a característica do resto do mundo? É que eles tanto tomam quanto pegam empréstimo, quanto concedem empréstimo. E a característica do mercado financeiro é que, assim como o mercado de bens e serviços, a atuação dos 4 agentes nesse mercado. Mas qual é a diferença? É que o mercado financeiro, o mercado de ativos financeiros, é extremamente mais
instável do que o mercado de bens e serviços por uma razão simples. É muito mais fácil eu chegar no banco e tirar todo o meu dinheiro agora do que eu fechar a minha empresa, parar de operar e aí sair do mercado. Como o mercado de bens e serviços está associado, associado, seria uma boa palavra, à produção de bens, ele é mais estável do que um mercado que está somente associado a dinheiro. Por isso que o mercado financeiro, a gente vê o tempo todo, bolsa subindo e descendo, ele é muito mais instável. A explicação para isso é que, como só tem dinheiro, a gente tira o tempo todo e aí a retirada é muito rápida e, se for muito forte, o sistema quebra. Mas essa parte de mercado financeiro, a gente vai ver com mais calma quando for ver bancos. O que eu quero que você compreenda da aula de hoje? Que há uma relação enorme entre os 4 agentes interagindo nos 3 mercados. E nós vamos analisar como é que isso aqui vira modelo. A gente vai ver todas essas interações em vários tipos de gráfico que vão nos explicar como é que o país entra em crise, como é que o país sai da crise, o que é uma crise financeira, o que acontece quando o dólar sobe ou quando o dólar baixa. Essas explicações e muitas outras é o que a gente vai compreender ao longo das aulas. A gente continua com a parte de introdução à macroeconomia na aula que vem. A gente se vê em breve. Até lá!